Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa super quarta-feira, 3 de maio, agora na Espanha, 21 horas e 2 minutos, no Brasil, 16 e 2 da tarde. Gente, a BTC reagiu com bastante volatilidade ao resultado da reunião do comitê do Fed, que pontificou um aumento de 1/4 de ponto percentual na taxa básica de juros dos Estados Unidos. Aqui eu estou no gráfico de 4 horas, agora eu vou pular para o gráfico de 5 minutos para vocês entenderem a violência dessa volatilidade. A gente em poucos minutos estressou a upper, depois foi estressar a penúltima lower. Em pouquíssimos minutos a BTC promoveu toda essa bizarrice aqui em termos movimentacionais. Esse meu indicador aqui, o Lianov Future, está dando conta de que a gente agora deve voltar para cima da banda de VWAP. Inclusive esse meu indicador aqui antecipou essa queda aqui, essa lambida dupla na lower, que acabou impondo com gain o fechamento e com o lucro de todos os sinais, tanto no copy trade quanto na sala de sinais. Enfim, foi lucro no bolso dos assinantes. E aí voltamos para VWAP, estressamos a penúltima upper, voltamos para VWAP, estressamos a penúltima lower e agora a gente deve voltar para a banda superior da banda de VWAP. O Jerome Powell ainda está discursando, pelo menos há poucos segundos atrás ele ainda estava discursando. Ele promoveu declarações bizarras, até daqui a pouco eu vou reportar para vocês. Disse que as condições bancárias nos Estados Unidos melhoraram amplamente, sendo que nesse final de semana o regulador bancário teve que intervir, desapropriar um banco, basicamente, para garantir os depósitos no subsequente dia útil, na segunda-feira, ainda obrigou a forceps o arremate desse banco pelo JP Morgan, que foi o First Republic Bank. Já eu vou falar disso tudo. Enfim, no intraday a BTC deu um show aqui de volatilidade, bateu na penúltima upper, depois bateu na penúltima lower. No gráfico semanal, a gente segue com o candle comprador, aqui o gráfico, o candle semanal aqui dessa semana, um doji ainda com corpo real tímido, pavios tímidos, segue o game. No gráfico mensal, vou pular para o mensal, cada candle aqui é um mês, a gente segue acima da mediana do canal de Keltner. A exponencial curta cruzou de baixo para cima contra a lenta no histograma do MACD. Lembrando que a última vez que a BTC promoveu o cruzamento de baixo para cima da exponencial curta contra a lenta, a BTC catapultou agora eu vou voltar aqui para o candle, de 7.800 dólares em direção a 64 mil dólares. Na seara fática, o Fed eleva a taxa básica de juros em 0,25%, um quarto de ponto percentual, e eleva a taxa básica para um patamar acima de 5% pela primeira vez desde 2007. Os consultores da FTX, contratados pelo juízo da falência, já cobraram consultores e peritos contábeis, mais de 103 milhões de dólares em honorários pelos serviços. É bizarro o que está acontecendo com a FTX. E por que os criptoativos estariam sob a mira do governo norte-americano? Não é só a SEC, mas diversas outras agências governamentais, incluindo o Departamento de Justiça e a Divisão de Repressão a Crimes de Rede e Internet, estão cada vez mais escrutinando a indústria como um todo. Analistas acham que toda essa repressão contra a indústria criptográfica tem relação com uma suposta motivação de proteger o status do dólar norte-americano como moeda de reserva global. Mas acontece que o dólar está sendo destronado por outras razões geopolíticas. Um dólar digital, que seria a CBDC, se ele já fosse amplamente instituído e estivesse full operacional, ele poderia, em tese, substituir os criptoativos. Mas não é bem assim, já que um dólar digital, uma CBDC rodando na blockchain do Banco Central norte-americano, no Banco Central do Fed, não vai emprestar muita privacidade. Fora o fato que a gente sabe que começa com uma promessa de respeito à privacidade e, num ato contínuo, até a Receita Federal norte-americana, a Receita Federal do Brasil, já vai estar sabendo com que você está gastando,
qual é os seus incomes, né, as suas entradas, suas saídas, você praticamente vai ter que aceitar uma declaração de renda pré-fabricada pelo fisco. A gente sabe que num primeiro momento eles vão prometer não violar a privacidade dos usuários, mas num segundo momento a Receita e os reguladores já vão saber que você gastou X num hotel, Y num restaurante ou num estádio de futebol, e praticamente você só vai aceitar uma declaração de renda pré-fabricada, e se você resolver mudar, ele já tem todos os elementos para dizer exatamente aonde você ganhou, aonde você gastou. Enfim, as CBDCs vão ser uma verdadeira revolução em termos arrecadatórios. Por isso que há analistas dizendo que uma ampla difusão e adoção de uma CBDC não vai ser como os bancos centrais estão esperando. Pelo contrário, as CBDCs, na leitura de alguns analistas, só vão turbinar a liquidez em DeFi, e as pessoas vão usar cripto para poder ir a um jogo de futebol, ou ir a um hotel, ou enfim, praticar atividades privadas para fugir do espectro regulatório do fisco. E esses mesmos analistas acham que é o surgimento da CBDC que vai jogar aqueles trilhões de dólares de liquidez no mundo cripto. E é provável que isso aconteça. Na seara política e finanças internacionais, o Jerome Powell, num discurso dúbio, disse que não ficou definida a pausa no rally de aumento da taxa básica. Isso provavelmente vai ficar definido na próxima reunião. Ele deu a entender que o sistema bancário norte-americano vai muito bem, obrigado, o que fez praticamente todos os jornalistas levantarem a mão assim que ele terminou a entrevista, justamente para questionar esse aspecto. Ele pontuou mais de uma vez que não ficou definido um stop, né? Não ficou definida uma pausa no rally de aumento, que outros dados devem ser sopesados até a próxima reunião, mas ele também não foi duro e objetivo como ele foi na última declaração, em que ele pontuou e repetiu várias vezes que o viés hawkish do Fed teria que se manter para poder fazer frente à inflação. Essa frase ele não repetiu, então fica no ar para os intérpretes aí, enfim, de uma declaração cheia de lacunas. Fica no ar a possibilidade dele ter dado a entender nas entrelinhas que a pausa no rally de aumentos de repente foi dita de forma tácita, por assim dizer. E o impasse do limite do teto de endividamento também foi tratado pelo Jerome Powell. O fato é que esse impasse agora pode cair como uma bomba no colo do Federal Reserve, justamente porque está no radar a possibilidade da administração federal norte-americana entrar em default, começar a calotar, promover um calote a partir de 1º de junho desse ano, ou seja, daqui a poucos dias, 26, 27 dias. Hoje é dia 3. Enfim, o fato é que o Jerome Powell foi questionado por mais de um jornalista sobre um eventual default da administração federal norte-americana, sobre como os juros seriam pagos. Ele não quis entrar nessa polêmica. Ele disse que existem representantes eleitos para tratarem desse assunto. Foi essa a frase que ele usou. Ele jogou esse problema pro mundo político, por assim dizer, se colocando como um protagonista técnico nesse imbróglio. Ele se saiu muito bem, saiu pela tangente da tangente da tangente. E na seara geopolítica ainda, a OTAN advertiu agora, há poucas horas atrás, que a inteligência da Organização Militar Ocidental está reportando que os russos estão mapeando ativos críticos da União Europeia e dos Estados Unidos da América. O chefe de inteligência da OTAN disse que vê com muito risco um ataque a cabos submarinos, cabos de internet, e que há um risco persistente e significativo de que a infraestrutura do Ocidente seja seriamente afetada nos próximos dias. O chefe de inteligência da OTAN disse que a Rússia está usando todo o seu aparato tecnológico de satélites
e escrutinando com sistemas, inclusive, de submarinos ativos críticos do Ocidente, alertou para um risco significativo de que Moscou possa ter como alvo, já nos próximos dias, a infraestrutura de energia, de dados e, eventualmente, até o corte no suprimento de gás que ainda existe, mesmo com a explosão do Nord Stream 1, ainda existem artérias que fornecem gás natural para alguns países do leste europeu, Lituânia, enfim. E dentro desse embargo ainda existe algum nível de remessa de gás natural. Isso tudo pode ser afetado se eles realmente ousarem atacar a infraestrutura do Ocidente. Os membros da OTAN afirmaram que uma resposta será inevitável. Isso sim pode escalar para um conflito nuclear. Gente, a BTC está acumulando, vou voltar aqui para o gráfico de 4 horas, a gente ainda não revogou essa cunha triangular. A gente ameaçou migrar aqui para a banda superior da banda de VWAP no semanal. Chegamos a fazer uma agulhada para 28.800. Rapidamente voltamos para o patamar abaixo da VWAP semanal, agora está 28.390. É bem provável que a gente não perca esse fundo aqui de 1 de maio, que está lá em 27.918, e siga dando vigência a uma cunha triangular. Tá bom, pessoal? Vamos aguardar como vai se desdobrar a BTC no candle de hoje. O semanal permanece comprador, o candle, um dojizinho comprador. Isso é muito bom, dá conta de que aquele ímpeto vendedor já se encerrou. De repente o candle da próxima semana avance aqui para superar 30 mil dólares, tá bom? Daqui a pouco não, amanhã eu volto, se nada fugir do script, amanhã eu volto para falar da própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.